Olá, seja bem-vindo ao canal Dica de Craque. A dúvida que às vezes muitos pais têm quando o filho não é titular, tá jogando na escolinha, tá iniciando a tua vida, a tua caminhada no futebol e às vezes fica em dúvidas pelo fato do filho não ser titular, se ele vai ser, se ele pode ser jogador profissional ou não, se ele tem capacidade, pelo fato dele não ser badalado, não ser titular, não tá aí participando, às vezes não é nem relacionado para os campeonatos da equipe onde ele tá jogando. Muita coisa pode mudar, pai. Muitas vezes esse vai chegar e às vezes aquele que é badalado acaba não chegando. Nós temos muitos exemplos de jogadores que eram muito badalados e às vezes não se tornaram aquele jogador que todos esperavam. Nós temos exemplos do Lulinha, que jogou no Corinthians, foi o maior artilheiro da base do Corinthians. Não que ele não se tornou um jogador profissional, sim, ele se tornou um jogador profissional, jogou em grandes equipes, é um bom jogador, mas foi criada uma grande expectativa e não se concluiu aquilo que se esperava. Nós temos outro exemplo, o Xera, que jogava no Santos, que era uma grande promessa desde muito novo, badalado, se esperava que ia ser um grande jogador, exemplo do Neymar, e também não chegou. Por outro lado, nós temos jogadores que não era tão badalado, como o Dentinho, que jogou no Corinthians, foi revelado no Corinthians, jogou no profissional do Corinthians, depois foi vendido, joga na Europa. Então, muita coisa pode mudar. Alguns jogadores, eles estão em fase de desenvolvimento e cada um tem seu tempo. Alguns casos, jogadores desde novo, ele é promissor e dá sequência e vai embora, assim como o Neymar, que é 1 em 1 milhão, não é muitos Neymares que existem hoje. Em outros casos não, ele vai evoluindo e em alguns casos ele começa a evoluir quando ele se torna profissional. Tem jogadores que ele chega no auge da carreira dele com 28 anos, ele chega em grandes equipes com 28 anos, 29 anos, nós temos vários casos aí, vou citar alguns aqui inclusive. Nós temos o exemplo Adãozinho, um volante que surgiu, despertou, chegou no cenário nacional naquela época do time do São Caetano. Ele chegou a jogar no Palmeiras, despontou com uma certa idade. Um outro exemplo que nós temos, jogadores que ficaram lutando, buscando oportunidades. No futebol se fala, estourou com uma idade já avançada. Nós temos o Zé Carlos, que chegou para a Copa do Mundo, lateral direito, que jogou no São Paulo. Você vê que existe uma evolução, para alguns casos existe essa evolução. Às vezes, pai, você imagina que ser bem sucedido no futebol é só se o filho jogar num Corinthians, no São Paulo, no Flamengo, no Palmeiras, ser um jogador de seleção brasileira. Hoje, quando um jogador se torna profissional, jogando numa equipe profissional, que ele é bem remunerado. Mas o que é ser bem remunerado? Vou dar um exemplo, tá? Não que outras divisões também não sejam bom, não é legal, não é bom. Um jogador que joga numa Série B, ele já é um jogador bem sucedido, sim. Imagina que nós estamos no Brasil, país do futebol, onde a concorrência é imensa. Tem jogadores na Série B que ganham 80 mil, 60 mil, uma média um pelo outro aí na Série B, o jogador ganha de 15 a 20 mil reais. Aí você me pergunta, mas a carreira é curta, não tem estabilidade. Aí nós vamos entrar em uma outra esfera que é a educação financeira. Se a carreira é curta, se não dura muito tempo, o que deve se fazer? Poupar. Quando ele chegar com 30 anos, ele tá com o teu fundo, o teu dinheiro, criar uma renda passiva, seja em aluguéis, seja em aplicações financeiras, enfim. Então é uma outra linha de conversa, é uma outra linha de raciocínio. E hoje o conhecimento, hoje a pessoa consegue se informar, buscar conhecimento online, tem inúmeros cursos. O conhecimento nunca teve como está hoje, está disponível para todo mundo. Se o teu filho não é esse jogador badalado, fique tranquilo, trabalhe. Essa é a receita, trabalhe. Nós temos outro exemplo, um jogador que chegou à seleção, teve uma evolução sensacional, foi o Amaral, o volante do Palmeiras, chegou a jogar na seleção brasileira. Quando surgiu no profissional, ele errava passe de 2 metros. Chegou a um ponto que não errava mais passe, de tanto treinar, tanto evoluir. Então existe a evolução. Alguns casos, existem algumas posições, costumo falar que são ou é ou não é, que é o meio esquerdo. Né? Dificilmente um garoto ele não é craque e aí se torna um craque. É muito difícil isso acontecer. E normalmente o craque é o 10, né? O meia esquerda, o cara pensante. Esse aí normalmente ele já vem desde garoto. Agora todas as demais posições, goleiro, lateral direito, zagueiro, volante, essas posições evoluem muito, a ponto de poder chegar numa seleção brasileira, aquele jogador que era menosprezado quando eu estava começando. Então não desista do teu sonho, não fique frustrado.
se teu filho não é titular, trabalhe e evolui. Ele trabalhando, querendo buscar evolução, ele vai crescer. Como tudo na vida, quando você está passando por dificuldade, você busca evoluir, você busca crescer. Na vida profissional nossa, no dia a dia, não é assim que funciona? Quando você está numa zona de conforto, você muitas vezes acaba até não buscando evolução, porque está tudo caminhando bem. E quando tudo muda de uma hora para outra, você entra em desespero. E aí você começa a buscar um curso, inovar no serviço, inovar na tua profissão. Nós somos assim. Quando sai da zona de conforto, vem evolução. Busca o crescimento. E o atleta profissional é a mesma coisa. Quando ele vê que ele precisa evoluir, então ele vai treinar mais aquilo que ele vê necessário. E a superação dele, às vezes, está na dedicação. Então não fique frustrado, não fique desesperado. Tua hora vai chegar. Aproveitando que eu falei tudo isso, se inscreva aqui no nosso canal se você gostou do que está sendo falado. Vai lá, coloca a hashtag Dica de Craque. Se você gostaria que algum vídeo fosse criado, coloca aqui na sugestão. Nós vamos fazer o máximo para fazer o vídeo para você, mediante a tua solicitação. Dá um like, é muito importante. Compartilha com o teu amigo. Dá um dislike se não gostar. Também, se não gostar de alguma coisa, escreva, independente se gostar ou não. É importante essa interação, esse feedback. Até o próximo vídeo.